Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Voltei depois de um lapso aqui temporal de ausência de análise. Na última sexta-feira não teve vídeo aqui nosso na Revista Fórum. Eu já tinha comunicado a vocês que eu estava em processo de mudança. Não deu, infelizmente, para gravar vídeo para vocês na sexta-feira com a nossa análise, mas estou aqui. Hoje é aniversário de Aracaju, feriado, 17 de março. A minha capital faz 170 anos, mas estamos aqui hoje para fazer análise, citando, inclusive, o ato flopado do Bolsonaro no último domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente já tinha citado aqui para vocês, nas últimas análises, que acreditava que esse ato seria flopado. O motivo? Bolsonaro não conseguia mais mover as massas como ele já tinha feito no passado. E por várias razões. Primeiro, as pessoas começaram a perceber que ele só pensa nele. Segundo, outros nomes começaram a surgir. E terceiro, quem ajudava a bancar algumas dessas movimentações, manifestações, hoje não tem mais interesse em bancar. Pelo menos não através da figura do Bolsonaro, que eles já entenderam que tem, entre aspas, uma vida útil, digamos assim, em todo este cenário envolvendo a discussão política. Tanto que já está trabalhando o nome do próprio Tarcísio de Freitas para 2026 ou para 2030. Eu não acredito que ele será candidato em 2026. O Rovai fez uma análise muito interessante hoje na Revista Fórum comigo, 11h30, né, onde ele citou ali que ele acredita, assim como eu, que o Tarcísio não seja candidato à presidência, mas sim candidato à reeleição, e o Kassab seja o vice do Tarcísio. Porque como a gente já sabe, o próprio senador Omar Aziz já citou, e olha que o Omar Aziz é do PSD, o Kassab não tem voto para se eleger, né? Então ele sempre tem de ir na aba de alguém, na barba de alguém. Tanto que eu já citei aqui para vocês no canal da Revista Fórum e lá no meu canal também, o canal Historiador. Se você não me conhece e não me segue lá ainda, me siga, canal Historiador, me siga no meu Instagram também, Carlitos Neto, no Instagram do canal, o Historiador _oficial. Eu já tinha citado ali que em 2022... o Lula já tinha acertado para que o Alckmin fosse vice dele, porém, ao invés de o Alckmin ir para o PSB, que é o partido do Carlos Siqueira, ele iria para o PSD, que é o partido do Kassab. Mas ali no meio das negociações, quando estava praticamente tudo embalado, tudo apoiado, tudo definido, o Kassab chegou e falou: não, Lula, o vice vai ter de ser eu. Se você quer o vice do PSD, o vice não será o Alckmin, o vice será eu, o Gilberto Kassab. E o Lula falou: não, Kassab, senta lá, querido, você tá chegando agora, deixa quem sabe fazer política há mais tempo, fazer política, depois você vem. E aí o Alckmin acabou desistindo de ir pro PSD e acabou indo lá pro PSB. Eu até fiz uma entrevista em 2021, lá no meu podcast com o Guga Noblat, tá aí disponível até hoje no YouTube, chamado Sem Politiquês Podcast, que a gente entrevistou na época o senador Rogério Carvalho, e a gente perguntou a ele ali, né, se a eleição fosse naquela época ali, naquela altura, em 2022, de qual partido seria o vice do Lula. E ele falou: o vice hoje seria do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, né, como a gente sabe. E eu não acredito que o Kassab vá deixar o Tarcísio ser candidato em 2022, né, eu acredito, em 2026, perdão, eu acredito que o Kassab vai deixar o Tarcísio ser candidato apenas em 2030, porque ele tem interesses também. As pesquisas mostram ali que o Lula vence qualquer candidato, que o Haddad também vence qualquer candidato, tanto que se vocês observarem, o Haddad não aparece mais nas pesquisas, né, como um sucessor do Lula. Por que não aparece mais, Carlito? Para que as pesquisas, que geralmente são encomendadas por agências ligadas ao mercado financeiro ou veículos da grande mídia tradicional, que também tem ligação com o mercado financeiro, para que não viabilize o nome do Haddad, porque eles colocaram o nome do Haddad em algumas pesquisas e é o que aconteceu. O Haddad começou a vencer todo mundo também. Então eles não derrotam o Lula e não vão derrotar o Haddad. Por quê? O Felipe Nunes, que é diretor ali da Quest, ele deu uma entrevista algumas semanas atrás falando algo bem importante, né? Que nem toda rejeição, porque o governo Lula tem uma rejeição hoje elevada, inclusive em algumas pesquisas mais se desaprova do que aprova o governo Lula, nem toda reprovação ou desaprovação é convertida em voto para a oposição. Você tem pessoas, por exemplo, na esquerda que talvez desaprovem o governo Lula, mas que não estariam dispostos a deixar de votar no Lula para votar no Tarcísio, por exemplo, ou para votar em outro candidato da direita, tá? E o ato de ontem, né, que reuniu cerca de 18.300 pessoas, mostrou como o bolsonarismo tem perdido, como o Bolsonaro perdeu força e como o bolsonarismo, assim como eu já tinha feito uma análise lá em 2019, continuaria tendo alguma relevância, mas que essa relevância iria sendo reduzida. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que quem fez o cálculo deve ser muito ruim em matemática, calculou ali que
foram 400 mil pessoas. E é claro que eu estou sendo irônico aqui nessa história da matemática, porque o governador do Rio de Janeiro é um aliado do Bolsonaro, o Cláudio Castro, ligado ao Partido Liberal, o partido do Bolsonaro. Então é claro que ele tentaria utilizar de alguma maneira sua influência sobre os órgãos de seu comando para poder trazer uma imagem que foi completamente diferente da realidade. Até mesmo o Datafolha, que é um veículo que a gente sabe que é ligado à Folha de São Paulo, que não é esquerdista, que inclusive nos últimos meses tem dado uma guinada ao bolsonarismo, né? Antes eles eram apenas antipetistas, mas de um tempo para cá eles deram uma guinada ao bolsonarismo ali, evidentemente por influência talvez de financiamento estrangeiro, de compra de matéria supostamente pelo estrangeiro. E o que é que eu consegui perceber? Na pesquisa Datafolha diz que teve 30 mil pessoas. Ou seja, você tem uma. Eu não acredito que tinham 30 mil, né? 30 mil, até porque a metodologia de contagem ali feita pelo software que a USP utiliza, mostrou ali, né, que é contando cabeça por cabeça e faz o cálculo e deu 18.300 pessoas aproximadamente no ápice da manifestação. Só que dois pontos me chamaram a atenção. Eu não vi o Carlos Bolsonaro, né? Não sei se eu me passei, mas eu não vi o Carlos Bolsonaro. E o Eduardo Bananinha, que tinha dito que viria para o Brasil para participar do ato com o pai domingo, não veio. Tanto que até o Estadão chegou a publicar uma matéria, deixa eu só mostrar para vocês aqui, deixa eu ler a matéria na verdade, ó, que o Estadão publicou aqui a matéria dizendo quem é que iria supostamente participar de momentos de fala, né, que participaria ali dos momentos de fala. E aí tá aqui, ó, o ex-presidente deve dividir o palco de um trio elétrico com o pastor Silas Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro, os deputados federais Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Altineu Cortes e o Gustavo Gaia. Essa matéria foi publicada em 14 de março, assinada pelo Ray Anderson Guerra e pelo Hugo Renut, ou seja, 2 dias antes do ato, e até 2 dias antes o Eduardo Bananinha confirmava a presença. A Michele Bolsonaro não compareceu devido ali à realização de um procedimento estético. O Rovai até fez um Fala Rovai falando sobre isso aqui, mas aqui a gente consegue analisar 2 pontos importantes. Primeiro, a falta de união em relação ao nome, porque querendo o Bolsonaro ou não, o Tarcísio teve a sua candidatura lançada ali, né, nesse ato que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então, quem saiu vencedor supostamente foi o Tarcísio, porque ele que saiu como o candidato para 2026, mesmo não acreditando que ele seja candidato à presidência de 2026, eu acredito que ele será candidato à reeleição, mas ele saiu como, entre aspas, o vencedor dessa discussão para 2026. O Eduardo Bananinha faltou. O Bolsonaro botou um monte de bandeira dos Estados Unidos em cima do trio elétrico para provar que ele era patriota. E o Malafaia, mais uma vez, falou e não disse nada. Carlito, mas o Malafaia, dessa vez, disse ali que o ministro Alexandre de Moraes era um criminoso, que teria cometido crime, que isso e que aquilo, e que ele vai se complicar. É tudo calculado. O máximo que vai acontecer com o Malafaia ali é ele sofrer um processo civil, provavelmente do ministro Alexandre de Moraes. Se o ministro Alexandre de Moraes quiser processar o Malafaia, vai receber uma indenização, provavelmente, e o Malafaia vai ficar vendendo para os 4 cantos do mundo que ele foi perseguido pelo Xandão. O que é engraçado é que esse papo todo aí, né, que não, a manifestação é em defesa da Débora, porque a Débora é uma mãe de família que foi presa, coitadinha, porque escreveu ali, perdeu o mané. E não, gente, tá? Quem foi condenado a 17 anos não foi condenado porque jogou uma pedra no espelho d'água do Palácio do Congresso Nacional, ou porque cuspiu na estátua da Justiça em frente ao STF. Não foi por nada disso, tá? Quem teve condenação de mais de 17 anos respondeu geralmente por penas de 5 a 6 crimes. Quais foram os crimes, Carlitos? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição, tá? O que é engraçado é que o ministro Barroso até citou isso aí, que é absurdo, né? Dos mais de 1.200 indivíduos que cometeram crimes ali, cerca de metade, pouco mais de 600, receberam a proposta do Ministério Público do que se chama de acordo de não persecução penal, que é basicamente para acabar com o andamento do processo, desde que eles aceitassem fazer um acordo. Qual era o acordo, Carlito? Pagar R$5.000 para quem pudesse, ficar 2 anos afastado das redes sociais, fazer um curso sobre democracia e fazer atividade comunitária em alguns casos, né? Nenhum deles aceitou. Quer dizer, metade desses mais de 1.200 não aceitou o acordo de não persecução penal. E sabe o que é engraçado? O Malafaia aceitou um acordo
quando ele perdeu aquele processo lá, que ele disse que o Adélio Bispo teria sido pago ali por alguém do PT, do PSOL, sei lá, ou pela Dilma, alguma coisa assim. Ele fez um acordo e fez um vídeo dizendo que ele errou ao culpar, ao atribuir. Por que que ele fez um acordo? Porque ele sabe, meus amigos, que na hora H, quando o sapato aperta, é melhor você fazer um acordo. Enquanto isso, tem gente, infelizmente, né, que tá lá presa para que o Bolsonaro continue vendendo a narrativa de que ele é perseguido, que ele é isso, que ele é aquilo. Carlito, o que o Bolsonaro fez ontem é motivo para ele ser preso? Na minha análise, sim. Eu já citei aqui em mais de uma oportunidade que ele já preencheu em mais de uma vez o que estabelece ali o Código de Processo Penal no seu artigo 312, que fala sobre o pedido de prisão preventiva. Só que eu não acredito que o STF vai acabar pedindo a prisão preventiva dele, a não ser que ele faça algo muito mais severo, muito mais grave, mas tudo isso que ele está fazendo, convocando ato, atacando o STF, o TSE, espalhando mentiras de novo, tudo isso piora a situação dele, porque quando ele for ser julgado, isso vai contar como agravante. Inclusive, eu acredito que durante a sustentação do Ministério Público na acusação, o doutor Paulo Goneu, quem for representar o Ministério Público na acusação, vai falar que mesmo depois de denunciado pelos crimes cometidos ali supostamente, né, eu estou dizendo supostamente só por um jargão jurídico, o denunciado ou o réu, naquela altura ali que já deverá ser réu, continuou incitando a população contra os três poderes, contra o Estado Democrático de Direito. O que é que aconteceu ontem, meus amigos? Na minha análise, foi a consolidação daquelas análises que a gente tem feito aqui desde 2018 na internet, na verdade desde 2019, onde eu disse que para que o bolsonarismo perdesse força, a gente veria ele perdendo força ali entre 2028 e 2030, né? Eu falei 2026 ele já vai sofrer um baque, mas para eles se tornarem quase que irrelevantes, né? Voltarem a ser ali um grupo do baixo clero no Congresso Nacional, e na política brasileira, porque inclui também as eleições municipais, no meu cálculo era entre 2028 e 2030. E tem batido até aqui neste momento. Mas eu queria que vocês comentassem. O que é que vocês acharam do ato de ontem? O Bolsonaro esperava mais de 1 milhão de pessoas, né? Faltou, na verdade, apenas 982 mil pessoas para poder bater 1 milhão. E mesmo que tivesse 400 mil, que não teve, também seria 600 mil pessoas abaixo da expectativa. Com todos os atos concentrados no Rio de Janeiro, lembre vocês que o Bolsonaro mandou cancelar ato em todos os lugares do Brasil para que a ação fosse concentrada no Rio de Janeiro. Então teve ônibus à disposição, teve pessoas pagando ali o custeio para poder viajar para lá. E mesmo assim, o ato foi, sim, flopado. Não terá anistia, Bolsonaro será condenado e passará o resto da sua infeliz vida na cadeia. Tem muita gente torcendo que ele morra, que ele não seja isso. Eu não torço, eu quero que ele viva até 90 anos, 100 anos, para que ele amargue o resto da sua vida na prisão. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, me siga no meu canal do YouTube também, chamado O Historiador, no Instagram e no meu perfil pessoal, no meu perfil do canal, né? No Instagram é Carlitos Neto e do canal é O Historiador _oficial. Grande abraço, feliz aniversário para minha cidade Aracaju, que hoje completa 170 anos, e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Grande abraço e tchau!